aula, certo? Estou gravando aqui a aula para postar lá, para quem quiser assistir depois, né? Quem está no grupo e não pode assistir, agora que assista depois e faça alguma coisa que a gente mandar vocês fazerem, se a gente for mandar. Também não sei se eu vou mandar fazer nada, não. Vamos ver aqui. Então, vamos lá. Eu vou aqui mostrar para vocês uma tela. Está aqui a tela. Chegou para vocês ou não chegou? Chegou? Me digam aí alguma coisa. Sim ou não? Apareceu a tela? Apareceu alguma coisa aí? Sim ou não? Sim. Pronto, Sim. ok, beleza. Essa tela é o livro de vocês, né? O livro de vocês. E eu tenho aqui em PDF, está aqui ele. O livro de vocês começa, primeiro capítulo do livro de vocês, fala de números reais. Mas antes de chegar a números reais, certo, pessoal? Vamos relembrar aqui algumas coisas. Nós estudamos, desde o 6º ano, que vocês estudam matemática e, quer dizer, desde que vocês estudam matemática, mas desde o 6º ano, que vocês, a matemática é como se fosse uma sequência, certo? No 6º ano, a partir do 6º ano, é como se ela fosse uma sequência de coisas. Então, vamos relembrar aqui algumas coisas dessas. Primeira coisa, lá no 6º ano, vocês estudaram um conjunto de números, chamava-se conjunto dos números naturais. Não é isso? Os números naturais, que lá no 6º ano o professor dizia, olha, pessoal, o conjunto dos números naturais são os números que servem para contar as coisas. O conjunto dos números naturais é esse. Vocês lembram disso, não lembram? Então, o conjunto dos números naturais é um conjunto de números que serve para contar as coisas, para contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o conjunto dos números naturais. Se bem que o zero tem uma discussão aí para saber se o zero é natural ou se não é. Ainda está em discussão. Muitos autores hoje não consideram mais o zero como um número natural. Os números naturais começam a partir do 1. Mas, para a gente, ainda vale o zero. Né? Para vocês aqui, ainda vale o zero. Certo? Nesse 6º ano, vocês estudaram adição, estudaram subtração, estudaram multiplicação, estudaram divisão, estudaram potenciação desses números. Não foi? No 7º ano que vocês estudaram números inteiros. Foi assim? Estudaram os números inteiros. Os números inteiros, representados pela letra Z, maiúsculo, os inteiros, né? Que a gente aprendeu. E os inteiros tinham lá uma característica. Os inteiros tinham uns números negativos, apareceram os negativos. Ou seja, ao conjunto dos naturais, que já existia, acrescentei os números negativos, formei um novo conjunto, que é o conjunto dos números, os números inteiros. Vamos ver aqui embaixo. No livro de vocês aqui, mostra isso. Por exemplo, vamos lá. Quando a gente fala aqui de início, ele quer mostrar aqui conjunto dos números racionais. Que conjunto é esse de racionais? O conjunto dos números racionais é o conjunto de todos aqueles números que podem ser representados em forma de fração. Todo número que eu posso representar em forma de fração. Mas vamos aqui, para chegar nos racionais. Então, todo número racional pode ser representado por uma fração com numerador e denominador inteiros e denominador diferente de zero. Então, o conjunto dos racionais é isso aqui, ó. O conjunto dos racionais. Ó. São os números x, os números quaisquer, tal que esses números podem ser escritos dessa forma, com A e B, ou seja, com o numerador e no denominador números inteiros, e o denominador nunca pode ser zero, né? Que é o primeiro mandamento da matemática. Não existe divisão por zero. Não é assim? Não existe. Não existe divisão por zero. Então, prestem atenção. Esse é o conjunto dos números racionais. Os números racionais, já dentro deles, olha, vamos se ligando aqui na sequência. Primeiro, vocês estudaram os naturais. Os naturais estavam dentro, agora, dos inteiros. Os inteiros são os positivos, os negativos, e o meio desse conjunto é o zero.
Os naturais e os inteiros estão dentro dos racionais. Ou seja, todo número inteiro também é um número racional. Todo número natural também é um número racional, certo? E acrescenta mais os números, que são aqueles que podem ser transformados em fração, como, por exemplo, os números decimais, as dízimas periódicas, que a gente viu no ano passado, como transformar em número decimal. Isso é o que aparece aqui. Lembrando disso aqui, ó. Lembrando disso aqui é importante, ó. Também no ano passado, no 8º ano, nós estudamos o conjunto dos números irracionais. Irracionais. Quais são os números irracionais? São aqueles, olha, os racionais são os que podem ser transformados em fração. Não é isso? Os irracionais são quais? São os que não podem. Exatamente, não podem ser representados por frações. Quem são eles? Quem são esses rapazes? São as raízes quadradas não exatas, né? Raízes quadradas não exatas. Aí tem alguns números lá como π, a gente lembra do ano passado, π é um número irracional, né? Π. E por aí vai, né? Todo número que não pode ser representado em forma de uma fração é chamado de número irracional. Então, nós temos 4 conjuntos. 4. Presta atenção. 4. Naturais, inteiros, racionais. Esses 3 aqui são importantes. Eles estão juntos. O natural e o inteiro também é racional. Eles estão juntos. Os irracionais, não. Os irracionais estão separados. Estão no outro canto. No outro local. Separadinho num canto. Certo? Quando eu juntar todo mundo, todos esses cabras, todo mundo, todas essas criaturas, preste atenção. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa. Quando eu juntar todo mundo, todas essas criaturas. Ah, meu Deus, isso agora eu não sei. Bom, quando eu juntar todas essas criaturas, está aqui, ó, preste atenção. Quando eu juntar todo mundo aqui, ó, até aqui uma representação aqui, como é bonita aqui a representação, ó. Quando eu juntar os naturais, que estão dentro dos inteiros, os inteiros, que estão dentro dos racionais, quando eu juntar eles com os irracionais, juntei aqui, peguei, olha que esse está separado, está no outro canto, ó. Esses estão juntos, esse está para outro canto. Quando eu juntar todas essas criaturas, eu formo um conjunto grande, um conjunto enorme, chamado de conjunto dos números reais. Esse conjunto, qualquer número que você possa imaginar é um número real. Com exceção das raízes quadradas de números negativos. Ou seja, raízes, nem quadradas só, raízes de índice par de números negativos. Então, se eu tiver um número negativo e esse número tiver a raiz quadrada desse número não é isso aqui, não é real. Não é o número real. Mas qualquer outro número que você possa imaginar, imagina um número qualquer, ele é real. Menos as raízes de índice par de número negativo. Esses não são, não. Por exemplo, se eu tivesse aqui, uma coisa para fazer para vocês. Por exemplo, se essa assim, meninei, faça aí, por exemplo, raiz quadrada de menos 9. Aí, isso daqui não é real. Você ia botar assim, não existe, menino, tá aí, não existe nos reais. Não é real. Isso aqui não é real. Qualquer outro número é real. Um número negativo é real, um número positivo é real, um número inteiro é real, uma raiz quadrada não exata é real, o π é um número real, e por aí vai. Tudo são números reais. E aqui, interessante. Uma coisa interessante vocês têm que ver aqui, ó. Olha,
Esse U aqui, isso aqui significa união. Olha, que os reais é o conjunto dos racionais unido com os inteiros. Os reais é Q união com I. Q união com I. Quando é unir, né? União com I. R é igual a Q união com I. Ou seja, quando eu unir os racionais com os irracionais, eu tenho o conjunto dos reais. Uma coisa interessante, que existem esses símbolos aqui, ó. Esse símbolo aqui significa está contido. Está contido. Diz assim, ó, que os naturais está contido nos inteiros, os inteiros está contido nos racionais e os racionais está contido nos reais. E os irracionais também está contido nos reais. Então, lembre-se, todo número racional não pode ser irracional. Eles não têm nada a ver um com o outro. Esse rapaz é uma coisa, esses aqui são outra coisa. Juntando as duas coisas, aí dá o grande conjunto, que é o conjunto dos números reais. É um conjunto tão enorme, um conjunto medonho que você não sabe nem o tamanho. Mas vamos voltar aqui para algumas coisinhas aqui para a gente se situar. Uma coisa que vocês devem lembrar, vamos lembrar aqui, prestando atenção, dos racionais. Coisa dos racionais. Primeira coisa que vocês têm que lembrar dos números racionais. Todo número racional é um número que pode ser transformado em fração. Vocês lembram disso, não lembram? Todo número irracional pode ser transformado em uma fração. Todo número irracional pode ser transformado. Todo número racional pode ser transformado em uma fração. Todo número irracional não pode. É o contrário. Os irracionais não podem. Não podem, de maneira nenhuma, ser transformados em fração. Na realidade, estamos aqui com uma coisa que não pode, né? Todo número irracional não pode. Os racionais podem. Como é que eu transformo um número racional? Vamos lá, preste atenção. Os números racionais importantes que vocês precisam conhecer. Alguém falou aqui, não sei o que está acontecendo. Entendi porque botou isso aqui, mas vamos lá. Uma coisa importante dos números racionais é o seguinte. Os números decimais, eles podem ser transformados em fração. Os números decimais. E também podem voltar a ser outra coisa. Vamos ver aqui. Prestando atenção aqui. Eu vou botar aqui um negócio para vocês, para a gente ver. Vou tirar essa tela que vocês já têm aqui e vamos lembrar aqui. Ver umas coisas aqui. Vamos lá. Lembrando aqui disso daqui, que foi do ano passado, é assunto do ano passado. Vamos lembrar aqui. Todo número racional é um número que pode ser transformado em fração. Então, os números, por exemplo, vamos prestar atenção. Os números decimais, pessoal, por exemplo, será que eles podem ser fração? Os números decimais? Apareceu aí? Vamos, pessoal? Apareceu aí, por exemplo. Estão vendo alguma coisa? Uma tela branca aí, não tem nada, né? Então, vamos olhar. Os números decimais, por exemplo, 2,5, ele pode virar uma fração? Claro que pode. O número 0,4 pode virar uma fração? Claro que pode. O número 0,25 pode virar uma fração? Claro que pode. 0,004 pode virar uma fração? Pode. Como é que a gente pode fazer isso aqui? Isso aqui eu expliquei para vocês no ano passado. Todo número decimal pode virar uma fração. De que maneira que o número decimal pode virar uma fração? Lembre-se, todo número inteiro também já é uma fração. E todo número decimal pode virar uma fração. De que maneira esse número aqui pode virar uma fração? Esse número aqui. Isso eu expliquei para vocês no ano passado, mas vamos lá. Vou explicar de novo. Como é que eu pego esse número aqui, esse rapaz aqui, e transformo em uma fração? Transformando em fração. Vamos lembrar aqui, ó. Isso aqui Lázaro explicou, mas vamos explicar de novo. Ó. Transformando esse número em fração. Para transformar um número decimal em fração, faz o seguinte. Esquece a vírgula, né? Quando eu esqueço a vírgula,
Se eu esquecer a vírgula, esse número vai se transformar em 25. Escrevo ele no numerador. Coloco 1 no denominador. E 1 no denominador. Olho quantas casas tem depois da vírgula. Tem uma casa, acrescento 1, 0. Se tivessem duas casas, 2, 0. Se tivessem 3 casas, 3, 0. Se tivesse 4 casas, 4, 0. E por aí vai. Casas, que a gente chama, números depois da vírgula. Números depois, não é antes, não. Não é que, Lázaro, aqui tem duas casas. Não. Aqui tem uma casa, que é depois da vírgula. Não, o que tem antes não vale, não. Depois da vírgula. Depois da vírgula tem um número, certo? Para transformar esse número em fração, faz isso. Ó. Esquece a vírgula, escreve o número do numerador, o número que formou. Coloca 1 no denominador e conta quantas casas tem depois da vírgula. O total de casas é o total de zeros que você vai acrescentar. Claro, Lázaro, que isso daqui dá para simplificar. E se der para simplificar, eu tenho que simplificar. É obrigado. Então, tá aqui. 25 e 10 dá para simplificar por 5. Eu tenho certeza que dá para simplificar por 5. Então, eu vou fazer 25 por 5 dá 5. E 10 dividido por 5 dá quanto? Dá 2. Então, essa fração corresponde a esse número decimal. Como o número decimal pode ser transformado em uma fração, significa dizer, com todas as letras, significa dizer que o número decimal é um número racional. Porque o número racional é todo aquele que pode ser transformado em fração. 0,4 para transformar em fração vai ficar, esquecendo a vírgula, vai ficar 4. Sobre 1, uma casa, 1 0. Simplifica por 2, né? Dá para simplificar por 2. Que vai dar quanto? 4 por 2 dá 2. E 10 por 2 dá 5. Então, tá aqui. 4 por 2 dá 2. Por 2 dá 5. 0,4 é a mesma coisa que 2 quintos. Não é isso? 0,25, transformando em fração. Como é que fica? Esquecendo a vírgula, vai ficar 25. Sobre 1. Quantas casas depois da vírgula? 2. 2 zeros. Simplifica, né? Simplifica por 5. Simplifica por 5, que agora vai ser 25 por 5 dá 1. E 100 por 5, e 1, menino. 25 por 5 dá 5. 100 por 5 dá 20. Ainda dá para simplificar por 5 de novo. Por 5, que vai dar 5 por 5 dá 1 e 20 por 5 dá 4. Então, deu 1 quarto, né? É isso? 1 quarto. Aqui, esse número aqui, 0,04. Então, eu tenho, esquecendo a vírgula, vai ficar só 4. Aí, 1. Quantas casas? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dá para simplificar? Dá. Dá para simplificar. Por 2, primeiro, por 2. E vai dar quanto? 2 sobre 500. Não é assim? Aí simplifica por 2 de novo. E vai dar quanto? 2. Gostou. 2 dividido por 2 dá 1. E 500 dividido por 2 dá quanto? Dá 250. Então, preste atenção. Não é assim? Simplificando, todo número decimal, né, que a gente acabou de ver aqui, ó, todo número decimal, também é um número racional. Ah, Lázaro, mas se eu posso transformar um número decimal em fração, eu posso voltar, desfazer esse negócio aqui. Eu posso pegar uma fração, por exemplo, pegar aqui uma fração. Eu posso pegar ela, essa fração aqui, por exemplo. Lázaro, se eu tivesse, por exemplo, Lázaro, aqui, a fração, por exemplo, 2, vou botar aqui 2 quintos. Como é que eu chego com essa fração a 0,4? Como é que eu chego com essa fração? Por exemplo, essa fração está aqui. Eu já sei que ela, estou vendo ela aqui, sei que ela corresponde a 0,4. Mas, Lázaro, como é que eu faço isso, Lázaro? Como é que eu faço esse negócio? Como é que eu pego esse rapaz aqui e volto para cá? Se eu posso sair daqui e chegar aqui, eu posso sair daqui e voltar para cá. Em matemática diz o seguinte, se você pode ir, você também pode voltar. Então, se eu posso transformar um número decimal
em uma fração, eu também posso transformar uma fração em número decimal. É lógico. Como é que faz, Lázaro? Como é que você vai fazer isso, Lázaro? Transformar essa fração em número decimal. Como é que eu vou pegar essa moça aqui e virar um número decimal? Muito simples. É só pegar o numerador e dividir pelo denominador. Vou dividir aqui. Vou dividir. Aí vamos dividir. 2 dividido por 5. Claro que não dá. Todo mundo está vendo que 2 não dá para dividir por 5, que 2 é menor do que 5. O que é que a gente faz? Coloca um zero no quociente e acrescenta uma vírgula. Essa vírgula que eu acrescentei, ela me dá direito de colocar um zero aqui, ó. Me dá direito de colocar um zero. Como eu coloquei a vírgula, eu posso colocar um zero aqui. Aí, agora sim, ó. Ficou quanto? Ficou 20. 20 dividido por 5 dá quanto? Dá 4. 4 vezes 5 é 20. E 20 para 20 não sobra nada. Tá aqui, ó. Essa fração corresponde a 0,4. Como é que a gente faz para transformar um número decimal em uma fração em número decimal? É só dividir o numerador pelo denominador. Às vezes, tem situações em que você vai dividir e não dá uma divisão exata. Por exemplo, a fração 1/3. Atenção, 1/3. Vamos transformar ela no número decimal? 1/3. Vamos lá. Vou pegar 1, vou dividir por 3. Dá para dividir 1 por 3? Claro que não. Acrescento um zero, uma vírgula e um zero aqui. Pronto, agora ficou 10. Agora eu posso. 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. 9 para 10, 1. Como eu já botei uma vírgula, eu posso acrescentar um zero. Que dá um 3. 3 vezes 3, 9. 9 para 10, 1. Ah, mas eu já botei um zero. Posso botar outro 3. Só que eu vou repetir 3 aqui até cansar. E, então, isso aqui vai ser 0,333 e reticência. Em outras palavras, às vezes, quando você vai transformar uma fração em um número decimal, dá uma dízima periódica, né? Que a gente viu no ano passado. Mas uma dízima periódica também é uma fração. Olha só. Então, isso a gente aprendeu. Transformar número decimal em fração, esquece a vírgula, bota o número no numerador, 1 no denominador e acrescenta 0 de acordo com o total de casas decimais. Pronto. Depois isso é simplificado. Para voltar, é só pegar o numerador e dividir pelo denominador. O resultado que der vai ser o número decimal. Simples, né? Simples assim. Isso foi assunto que a gente já estudou, a gente já sabe. Transformar número decimal em fração, fração em número decimal. Outra coisa que a gente já sabe também, né? Vou apagando aqui, que a gente vai apagando aqui. Outra coisa que a gente já sabe também, a gente aprendeu no ano passado aqui, também foi raiz quadrada, né, pessoal? Raiz quadrada a gente já sabe de muito tempo. Por exemplo, Maria. Vamos lá. Vamos passar aqui. Raiz quadrada. Raiz quadrada de, por exemplo, de 25. A gente sabe que é 5. Não é isso? Por que é 5? Raiz quadrada de 25. Ora, porque 5 vezes 5 é 25. É assim que se encontra a raiz quadrada. Eu vou procurar um número que, multiplicado por ele mesmo, dê quem está dentro da raiz. Depois a gente vai estudar isso aqui mais a fundo um pouquinho. Mas agora a gente está lembrando aqui. Mas existem números que não têm raiz quadrada exata. Por exemplo, a raiz de 25 é 5. Mas, por exemplo, quem é a raiz de 30? Quem é? Raiz quadrada de 30. Eu não sei. Eu não sei. Quem é a raiz de 30? É um número que vai ter vírgula, alguma coisa lá, deve ser 5, alguma coisa. Por que, Lázaro, que você sabe que é 5, alguma coisa? Porque você disse, afirmou, aqui eu afirmei com todas as letras agora que a raiz quadrada de 30 é 5, alguma coisa. Como é que você sabe? Por que não é 6, alguma coisa, 7, alguma coisa? Como é que você sabe, Lázaro? Ora,
É muito simples. Eu sei que a raiz de 25 é 5. O próximo número... Lá sem o áudio? Vocês não estão me escutando? Não tem problema, eu estou gravando, viu, pessoal? Vou postar lá no grupo, vocês assistem, quem não tiver. Mas quem não estiver me escutando é porque tem um negocinho aí no celular que você tem que acionar, né? O áudiozinho aí. Você está me escutando, Lisandro? Lisandro? Você está me escutando? Ó, está me escutando, tá vendo? Lisandro está me escutando. Eu estou ouvindo. Ó, tá me ouvindo. Então, quem não estiver ouvindo é porque tem algum probleminha no celular, viu? Um áudiozinho aí. Mas não tem problema não, viu? Não tem problema se... Eu vou postar lá no grupo o vídeo completo, viu? O vídeo todinho da aula, certo? Então, ó, como eu estava dizendo, como é que eu afirmei aqui? Eu afirmei aqui que a raiz quadrada de 30 é 5, alguma coisa. Por que eu estou afirmando isso? Porque a gente tem que ver que tem números que não tem... Se eles não têm raiz quadrada exata, eu vou procurar o próximo que tem raiz quadrada exata. Então, por exemplo, antes de 30, o único número que tem raiz quadrada é 25. Depois de 30, quem é? Depois de 30, é 36. Olha. 36, que a raiz é 6. Então, eu sei de uma coisa. A raiz de 30, ela está entre 5 e 6. É ou não é? Ela está entre 5 e 6. Por quê? 25 a raiz quadrada é 5. 36, a raiz quadrada é 6. 30 deve ser 30. Deve ser maior do que 5 e menor do que 6. Então, está entre 5 e 6. Então, a raiz quadrada do quê? Que é 5, alguma coisa. Está entre 5 e 6, é 5, alguma coisa. Só que, como nós estamos falando aqui de número irracional, isso aqui é um número irracional, ele é um número que não tem fim. É um número grande que você nem imagina o tamanho dele. E tem não sei quantas casas decimais e nenhuma se repete. Entenderam aí como é interessante? Tem os números que têm raiz quadrada exata, é simples, mas tem os que não têm raiz quadrada exata. E a gente vai fazer o quê? Vai ter que saber aproximadamente onde é que está a raiz dele. A raiz está entre 5 e 6. Eu não sei quem é a raiz, mas eu sei que está entre 5 e 6. Por exemplo, a raiz de... Vou dizer aqui uma raiz aqui. Por exemplo, raiz de 80. Onde é que está a raiz de 80? Eu não sei. Eu sei de uma coisa que eu vou fazer o seguinte. Antes de 80, qual é o único número que tem raiz quadrada exata? É 64. E a raiz é 8. E depois de 80 tem 81. E a raiz é 9. Olha, 8, 9. 8, 9. Ou seja, a raiz de 80 está entre 8 e 9. Eu posso afirmar que a raiz de 80 é 8, alguma coisa. Não sei que é alguma coisa, mas eu sei que é 8, alguma coisa. Por que, Lázaro, que você está afirmando isso? Porque 80 está entre 64 e 81, que são os números que têm raiz quadrada exata. Certo? Então, isso vocês têm que lembrar, certo, pessoal? Algumas coisinhas que vocês têm que lembrar, que é do ano passado. Isso aqui, por exemplo, transformar a fração em decimal, decimal em fração, são coisas que vocês têm que lembrar. Outra coisa, os conjuntos numéricos, natural, inteiro, racional, irracional, vocês têm que lembrar, porque nós vamos estudar esse ano os números reais, conjuntos de números reais, e nós vamos precisar saber quem é um número natural, quem é um número inteiro, quem é um número racional e quem é um número irracional. Certo? Então, isso nós temos que saber. Precisamos. Vocês precisam disso. Não sou eu que preciso, não. São vocês que precisam. Então, vocês têm que estar ligados nisso, têm que aprender isso, porque vocês vão precisar muito disso. Então, hoje, a nossa aula foi basicamente isso. Eu vou mandar uma atividadezinha para vocês, certo? Mandar aqui uma atividadezinha para vocês. Vocês vão tentar responder. Qualquer dúvida, vocês me perguntam. Certo? Me perguntam. Minha nossa. Qualquer dúvida. Mas é pequenininha. Eu vou só uma folhinha, certo? Acho que é só uma folha. Só uma folhinha. Uma folhinha inteira cheia, só uma folhinha. Não, é bem pouquinho mesmo. Pode crer, eu não boto muito exercício, não. É pequenininho. Meu Deus. Então, fiquem com Deus.
Até a próxima aula, se Deus quiser. E na próxima aula nós já vamos começar com força total. Porque, por enquanto, nós estamos só uma revisãozinha do que a gente já viu. Valeu? Um abraço. Tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Posto já a atividade lá no grupo do WhatsApp e também o vídeo dessa aula também vou postar lá. Valeu? Tchau.